Olá, viajantes, tudo bem? Depois de um período sumido, estou de volta às gravações e hoje tive a ideia de trazer para vocês mais um caso pouco difundido no Brasil, mas ele é bastante rico de evidências, né? Que é o caso do senhor Carlos Dias, que é um fotógrafo mexicano que se deparou com uma situação até então inusitada, né? E com muito pouco registro no arcabouço ufológico, né? Então vou contar para vocês como é que foi esse encontro e a gente tira as conclusões depois, tá bom? Em uma manhã de janeiro de 1981, o fotógrafo mexicano Carlos Dias dirigiu-se até um estacionamento abandonado no Parque Ayusco, perto da cidade do México. Ele estava a serviço da revista onde trabalhava e marcou um encontro com um jornalista que até então não tinha chegado. Dias entrou no seu carro, né, e foi regulando a câmera, que era aquelas câmeras analógicas, digamos assim, e estava preparando a câmera, regulando a questão do diafragma, lentes, né, para realizar o trabalho. Apesar de ser de manhã cedo, o ar estava denso, né, e com muita umidade, o que estava desconfortável pro momento ali pro senhor Dias. E ele ficava o tempo inteiro olhando o relógio, né, aguardando esse amigo chegar. De repente, ele teve a sua atenção atraída ali por um estranho brilho amarelado que vinha de um vale próximo do estacionamento onde ele estava aguardando. A princípio, ele pensou que era um incêndio florestal, né, no parque. Mas quando chegou mais próximo, a luz, né, foi ficando mais intensa. Ele se deparou com um OVNI, que era oval, laranjado, e estava flutuando, né, pairando cerca de 30 metros do seu carro. Ele não acreditou no que via, né, mas ele já estava com a câmera em mãos, então ele estabilizou a câmera em cima do volante, né, para não ficar, as fotos não ficarem tremidas, e começou a tirar uma sequência de fotos. Então é um dos casos onde tem mais evidência de fotografia desse tipo de OVNI. Então, enquanto ele tirava essas fotos, o seu carro começou a tremer muito, e ele saiu do carro, né, porque ele estava com medo de alguma coisa acontecer. O carro explodiu, não sei, né, vai saber. Ele saiu do carro, tirou mais 2 fotos antes desse OVNI decolar, né, verticalmente, né, direto para o céu e deixando o senhor Carlos Dias em total estado de choque. Então esse foi o primeiro encontro que ele teve com esse tipo de nave, né, e ao longo dos anos, né, ele teria mais registros, né, ele tem até filmagem que já foi devidamente investigada e foi comprovado que não é fraude dessas naves se aproximando dele. Então, atualmente, né, esse caso ele fica numa prateleira separada assim, onde os casos ufológicos têm de contato, né, tão próximo que onde fotos e vídeos foram avaliados por especialistas e nenhum especialista condenou como fraude. Então é um caso que tem muito gabarito, muita vericidade. O seu Carlos ele manteve segredo durante muito tempo, né? Porque ele imaginou que ninguém iria acreditar na história dele, né? E ele deixou durante muito tempo as fotos e as filmagens guardadas, né? Só para uso pessoal e dos mais próximos ali da família mesmo, que ele mostrava esse material. Então, alguns anos após, o seu Carlos estava vendo a televisão e ele viu um anúncio do Jaime Maussan, que é um repórter muito famoso no México, que ele investiga casos ufológicos, e justamente no anúncio desse Jaime Maussan ele divulgava uma frase onde, tipo, você tem alguma coisa estranha, você viu alguma coisa estranha, você tem uma foto estranha, me manda que eu avalio. Então ele pegou o material e mandou para esse Jaime Maussan, que entrou em contato, né, com o seu Carlos Dias, o entrevistou, foi até a casa do senhor Carlos Dias, viu as fotos, viu os negativos e passou para um especialista avaliar esse material, que comprovou que tudo era verdade, né, que tudo era, o material dele era real, era verossímil. Grandes
ufólogos da época também, o Dr. John Mack, Michael Hesseman, que era um pesquisador de o Dr. John Mack era um pesquisador de abdução, e tinha um escritor alemão que era o Michael Hesseman, que ficaram muito interessados pelo caso dele e também investigaram e deram como caso real, não era fraude, né? Inclusive esse escritor alemão, o Hesseman, ele afirma que o caso do Carlos Dias é o caso de contato humano alienígena mais documentado e importante que ocorreu no nosso tempo. Então, o seu Carlos Dias, ele desde os anos 80, ele ainda é vivo e ele ainda avista, ele ainda registra esses avistamentos até hoje. Então, é um dos casos mais longos, né, de evidências acumuladas ao longo do passado do tempo. Vamos seguir então um pouquinho na história do seu Carlos Dias, né? Então, depois desse avistamento no estacionamento, ele não conseguiu esquecer o que ele viu, né? De fato, é uma imagem muito impactante. Eu vou deixar na capa do episódio uma das imagens das naves deles, das naves que ele fotografou. Então, ele, incapaz de esquecer o que ele viu, ele voltou durante vários dias naquele mesmo estacionamento, no mesmo local, no mesmo parque, na esperança de conseguir, né, tirar mais fotos para poder comprovar que aquilo que ele viu não era loucura, não era uma alucinação, nada desse tipo. E depois de muito tempo sem avistar nada, ele conseguiu ter o contato novamente no mês de março, né, alguns meses depois. Então ele estava fazendo uma caminhada nessa área desse parque, procurando, né, um lugar para fotografar, né, uma clareira, digamos assim, onde ele conseguiria olhar e avistar. Então ele foi novamente, teve um pressentimento, né, que é muito comum na ufologia, né? A pessoa se sente atraída, se sente chamada, ela sente que tem alguma coisa atraindo a atenção dela para o fenômeno. Então ele sentiu essa atração, né? E ele estava vagando pelo mato ali do parque, e onde ele viu pela segunda vez, esse OVNI laranjado, né? Que ele só podia ver ele vagamente através da neblina e de uma chuva fina que caía, mas porém tinha uma neblina, né? Alguns casos, inclusive no caso, a gente tem casos no Brasil, né? No caso, por exemplo, aquele caso do Embornal, onde tem a presença de uma névoa ao redor, uma névoa próximo. No caso do gigante do Pati de Alferes também, tem essa neblina densa que as pessoas não conseguem enxergar através dela, e atrás dela tem um fenômeno, né? Hoje a gente sabe que atrás daquela neblina é como se fosse uma nuvem disfarçada, né? Atrás dela tem o fenômeno oculto ali, né? Tem uma nave, tem seres, né, que se camuflam atrás dessa neblina. Então ele avistou essa neblina, chegou mais perto, e quando ele estava a 45 metros da fonte luminosa, ele olhou para cima e tinha um OVNI parado exatamente em cima dele, pairando, né? E ele se sentiu impactado, né, com a imagem que ele estava vendo, né, com aquela situação. E ele, segundo ele, era de uma forma, uma abóbada, né, aquela forma abobadada com um anel liso no centro, né? Então, segundo o Dias, esse OVNI ele era coberto por vários hemisférios, né, com cerca de 1 metro de diâmetro cada. E era como se fosse várias, em forma ondulada, né? Como se fosse, ele não era totalmente liso igual os discos voadores em formato de prato são. Ele é como se fosse de camadas onduladas. Então o seu disco agachado, né, um pouco escondido atrás de umas rochas, e ele achou que estava, né, não tinha sido avistado ainda pela nave, né? Enquanto ele continuou observando o OVNI de baixo para cima, né, praticamente, ele sentiu alguém agarrar seu ombro, né, pelas costas, por trás, né, como se alguém colocasse a mão no ombro dele. Imediatamente o seu Dias perdeu a consciência, apagou, e quando ele acordou já era noite, já estava escuro e o OVNI já tinha desaparecido. Então ele ficou retomando a consciência, né,
e ficou chocado quando ele descobriu que, apesar de lembrar da chuva forte que caía, as roupas dele estavam completamente secas. E naquele momento ele sabia que algo estranho tinha acontecido com ele, né? Então, quando ele voltava para o seu carro, ele notou que tinha um outro carro parado no estacionamento na frente do carro dele, que era coisa que não tinha quando ele chegou lá, só tinha ele no momento. Então, segundo Dias, naquele momento, uma criatura humanoide semelhante a uma mulher loira se aproximou dele e disse que, se ele quisesse saber mais sobre o que tinha acabado de acontecer com ele, ele deveria voltar ao mesmo lugar ao meio-dia do dia seguinte. E quando o dia foi embora, né, voltou no outro dia, no dia seguinte ao fenômeno, ao meio-dia, e ele encontrou a mesma entidade sentada na grama do parque ali próximo, né, essa criatura loura. E a criatura então se virou para ele e explicou que foi ela que agarrou o ombro dele, né, no dia anterior. E antes de partir, a criatura também informou a Dias que ele estava então aquele OVNI que ele tinha avistado, né, de plasma ali, de luz, era o OVNI dela, né, era o veículo dela, e que gradualmente, né, ele ia recuperando a memória do que tinha acontecido enquanto ele perdeu a consciência, que era para ele não ficar preocupado, que ele iria se lembrar de tudo que tinha acontecido. Então, ao longo dos anos, a memória dele foi voltando aos poucos e ele foi se recordando do que tinha acontecido. E segundo ele se lembrava da nave pairando, né, diretamente sobre a sua cabeça, acima dele enquanto ele estava no parque. E quando ele tentou tocar o objeto, sua mão pareceu passar pela luz amarela e ele se sentiu fundir a ela. Ou seja, a mão dele, quando ele tocou o objeto de plasma, a mão dele, como se tivesse atravessado, afundou, né, dentro do objeto, e depois ele se sentiu fazendo parte do objeto. Na sequência, a próxima coisa que ele se lembra foi do disco voador em uma plataforma, como se ele tivesse pousado em uma plataforma dentro de uma caverna gigante. Dias ficou muito apreensivo, né, quando se lembrou do que ele tinha visto nessa caverna, que ela estava cheia de estalagmites, né, algumas das quais foram esculpidas em esculturas que pareciam alguns registros maias. Então era uma caverna que ela tinha umas esculturas, uns adornos que lembrava esculturas maias que a gente conhece hoje em dia, né? Foi o que ele tinha como referência, que foi o que chegou mais próximo para ele do que ele conhecia. E segundo Dias, tinha muitas pessoas na caverna. Algumas acenaram para mim, em estado de choque acenei de volta. E a criatura, que até então não tinha dado nome, né, para o Dias, que tinha encontrado ele no parque, levou ele a uma caverna menor, que tinha 7 esferas brilhantes em forma de ovo, parecendo umas sondas. E convidou o Dias a entrar numa dessas bolas de luz. O Dias, quando entrou, ele afirma ter visto uma luz amarelada. E então, quando ele entrou, ele viu essa luz amarelada, e quando ele adentrou a luz, o entorno dele se projetou uma floresta. Então ele falou que podia ver todos os detalhes dessa floresta. É como se ele estivesse caminhando nela, né? Ele não conseguia tocar em nada, mas podia sentir a temperatura e a umidade. Então era um tipo de sonda, que essa sonda como se fizesse um registro de uma floresta tropical, né? E segundo ele podia ver e experimentar tudo, mas fisicamente as coisas não estavam lá. Em seguida, a guia, né, alienígena disse que essas bolas também são um sistema de armazenamento de informações e que certos dados foram transferidos para ele. Então, depois dessa informação, o Dias voltou, né, para a nave e foi devolvido ao parque, onde é que ele foi convidado da primeira vez, onde ele teve a primeira experiência. Ou seja, essas bolas de luz eram como se fosse um arquivo, digamos assim. Então, eram várias bolas e uma delas era de uma floresta tropical que tinha informação visual, né, em questão de umidade, mas não tinha nada físico para ele pegar, né, sentir. É como se fosse um arquivo mesmo de computador feito de um dos nossos biomas. Segundo Dias, esse foi
apenas o primeiro contato de uma série de contatos que acontecem, né, desde 1981 e ocorrem até hoje, né? Ele afirma que em outras experiências, em outras viagens, dentro desses reinos, né, que estão nas cavernas, que foi permitido viajar para várias regiões do ecossistema da Terra, né? Ele teve contato com floresta, deserto, selva, litoral, região ártica também, tudo através dessa tecnologia alienígena. E segundo o Dias, depois desse contato, ele se tornou muito mais propenso, digamos assim, muito mais impulsionado a preservar o nosso planeta. Então, ele, segundo ele, ele foi acionado, digamos assim, né? Ele teve uma consciência ambiental, planetária, né? De interconexão de todos os seres vivos, né? Então ele descobriu e até hoje ele dá palestras defendendo a natureza, o ecossistema, os biomas, né? A necessidade de todos os seres vivos estarem interconectados, né? Para que o meio ambiente como um todo seja preservado. Então, para muitos ufólogos, ele é mais um maluco, né? Mais um louco que vem com histórias fantásticas para ser contadas. Mas tem muitos pesquisadores que têm os depoimentos e os registros dos dias como muito críveis, né? Apesar de todas as fotos e filmagens que ele tem, né, e os relatos das suas experiências, sempre há questionamento, né, sempre há controvérsia, sempre tem os céticos gratuitos, que eles não acreditam só por não acreditar, né, apesar de todas as situações, né, os relatos e as evidências que estão presentes, né. Então, esse, gente, foi o caso do Sr. Carlos Dias. É um caso bem diferente e impressionante. Então, eu queria saber o que vocês acharam desse caso. Já tinham ouvido falar dos OVNIs de luz ou os OVNIs de plasma, né, do Sr. Carlos Dias. Então, aguardo o comentário de vocês. Fiquem com Deus e até breve. Valeu!